Queridas ouvintes, queridos ouvintes, este é o nosso 8º episódio de um total de 10 episódios do podcast Elas Escrevem. Esse é um podcast premiado e eu aproveito aqui para agradecer aos nossos patrocinadores. Nossos agradecimentos especiais à Lei Paulo Gustavo, ao Ministério da Cultura, ao Governo Federal, ao Fundo de Cultura Municipal da nossa querida Vila Velha, que orquestrou todo esse edital para que a gente pudesse, assim, se candidatar, né? Concorrer a ele e vencer. Vamos continuar a nossa roda de conversa com as maravilhosas e veteranas escritoras Marilena Soneghetti, Valcema Rodrigues e Elijance Marques. Vamos lá! Você está ouvindo o podcast Elas Escrevem, a voz da literatura feminina capixaba. Escrever é uma impulsão, uma compulsão. E começa a escrever e não para mais, parece que a história já vem pronta. Exatamente. Mas eu acho que quando a gente quer escrever uma coisa e custa ali, assim, inspirar para escrever e consegue, parece que fica aliviada, assim. Por isso que eu falo que é desabafo. Quando você termina um poema, né? Você põe o ponto final, fala, não, encontrei todas as palavras que eu normalmente queria, né? Você é o tipo de escritor jardineiro, então, porque eu ouvi falar, né, que tem 2 tipos de escrita. Eu acho que a palavra é engenheiro, arquiteto e jardineiro. Que um primeiro cria todos os passos da construção da história para depois executar. E tem o jardineiro que só vai plantando, jogando a semente ali, meu Deus, tá nascendo árvore aqui do nada. Ai, pra onde meu personagem quer ir? Aí vai, muda todo do que você tinha imaginado. Eu acho que eu sou mais jardineira também. Porque a história vai mudando conforme eu vou escrevendo ela. Muitos escritores famosos falam que quando eles criam, às vezes, personagens, parece que o personagem se aposta dele e o obriga a fazer coisas que ele nem estava pensando. Os personagens meio que... eu não quero ir por aqui, não. Eu quero ir por ali. Não. Você não consegue fazer ele mudar, e quando ele tem que matar um personagem, ele sofre pra caramba. Aí faz os leitores sofrerem também. Deixa eu contar uma coisa pra vocês que aconteceu uma vez. O prefeito de Itarana fez aquisição de uns livros, né? E aí ele falou, olha, como contrapartida, eu gostaria muito que você viesse aqui em Itarana para conversar com os professores, né? E fazer uma formação com os professores. E aí eu cheguei no dia em Itarana, porque seria à noite, né? Eu cheguei pela manhã e a palestra seria à noite. Então eu cheguei, fui almoçar, eu falei, bom, agora eu vou lá na secretaria, falar um oi, dizer que eu já cheguei e tá tudo bem, que à noite eu vou lá fazer, então, a palestra, né? Então, quando eu cheguei, a sala estava assim, todo mundo trabalhando normalmente, né? Um aqui não virou, outro ali, outro lá, né? Todo mundo na secretaria normal. Eu me apresentei e aí, por coincidência, estava lá a secretária de Educação, né? E ela falou para mim, Neuza, seja super bem-vinda. Quer dizer, mais ou menos. Aí começou um reclamar. Olha, eu já não gostei de você ter matado o Tiago. Por favor, por que você fez isso com o Matheus, Neuza? De qual livro eles estavam falando? Difícil Conquista. Então, assim, todo mundo começou a reclamar disso, daquilo outro. Não, eu gostei, gente, do jeito que ela cuidou daquela situação. Então foi muito legal isso, as opiniões. Eles já tinham lido os livros, possivelmente para poder fazer uma verificação, né? Fantástico. E eu fiquei assim super feliz de ver assim como que eles lidaram, né? E é muito legal a gente encontrar alguém que lê o livro da gente,
E aí, discutir com a gente aquela questão, mas por que você fez isso? Questionar, né? Por que você fez aquilo? Quando eu escrevi o Trança, são reminiscências, começa com eu aos 3 anos de idade e termina eu me formando de professora. Então, acabou a infância, né? E a adolescência. E esse livro, todo mundo que lê esse livro, e gostam muito, para nós, e para minha alegria, e gostam muito. Você tem lá, Jâncio, Trança? Esse eu não tô lembrada. Esse é muito legal. Foi editado, inclusive, pela Gazeta num projeto Nosso Livro, como crônicas, né? São crônicas, mas são crônicas esparsas, mas ela tem quase que uma cronologia. Que começa com eu pequena, eu vou contando as histórias da minha vida, as milhões de crônicas até ficar grandinha. Mas as pessoas vêm, leem o livro, depois vêm me contar as histórias delas. Porque acende nelas a recordação da infância delas, das brincadeiras que faziam, das atrapalhadas que faziam também. Aí vem me contar, eu falei, vou escrever um outro dizendo as histórias que me contaram, né? Porque cada história ótima. Isso que é legal, porque olha só, quando a gente escreve, a gente não imagina quem é que os livros irão alcançar, né? Quando eu topo com um leitor, eu nunca imaginei que aquela pessoa teria lido ou qual visão que ela teria do texto, né? Às vezes eu encontro com alguém que eu nem sei que é meu leitor e falo, já li seu livro. Que legal. Isso meio que, muito tipo, te dá ao mesmo... Não sei se é porque eu tô começando ainda, me dá ao mesmo tempo, meu Deus, um frio na barriga e agora? A responsabilidade. Né? Não, mas se ele se identificou é porque gostou, com certeza. Né? Isso é muito legal. As crianças, elas falam, ela escreveu ali, tio, eu gostei tanto do seu livro. Eu tenho lá na biblioteca os meus livros também, claro, né? Fazendo lógico. Os meus meninos, meus alunos. Fala assim, tia, meu favorito é esse aqui, um robô amigo. Não, tia, eu gostei mais desse aqui, da Maju, que é bolha de sabão, porque por causa disso, porque... Aí eles vão se reconhecendo na história. Mas assim, não sei explicar a sensação que é você encontrar uma pessoa que leu o seu livro. É muito gostoso. Parece real. Aquilo que você escreveu, né? Tipo, essa história era só minha, parecia, né? Só me pertencia a mim, mas agora tá ali pro mundo. E as pessoas têm acesso a ela, e tem pessoas acessando que eu não faço ideia de quem são. Onde é que meus livros já chegaram? Esse é um fantasma mesmo que me assombra assim, meu Deus, onde é que meus livros já chegaram? Né? E vão chegar. Onde é que vão chegar, né? E vão longe. Você acha que os autores capixabas, né, os autores que produzem aqui no nosso estado, produzem aqui no Espírito Santo, eles são, assim, mais procurados ou menos procurados do que os autores que já têm um renome, já têm, assim, uma trajetória, já são conhecidos nacionalmente? Dentro da biblioteca, você quer dizer? Sim, dentro da biblioteca. Eu acho que tá par a par, hein? Tá assim. Eu lembro de um relatório que nós tivemos, porque a prefeitura sempre tira o relatório dos livros mais emprestados, mais lidos durante o ano. E tinha um livro lá chamado Irmãs, de uma autora estrangeira, que estava no top, né? É um livro em quadrinhos, muito legal, que conta a aventura de 2 irmãs viajando, né, pelo país delas. Eu não sei que país exatamente é, esqueci agora. E aí, é estrangeiro esse livro, mas tinha uma autora capixaba ali, ó, para a par, juntinha. Lília Menenguti, você conhece? Olha, conheço. Claro. Então, Nossa, Lília Menenguti, lado a lado com o livro Irmãs. Vocês podem procurar depois o nome da autora, que me fugiu na mente agora. Irmãs. É um livro quadrinho com emoji na capa, 2 emojis amarelinhos. A capa é azul e tem 2 emojis amarelinhos. O nome do livro é Irmãs. E tava para as duas. Lília Menenguti. Uma autora capixaba e uma autora internacional. Olha que legal. Sim, então, são os mais lidos da biblioteca. Naquele ano foi um dos mais lidos na biblioteca. E eu acredito muito que o autor capixaba, quando ele consegue, né, montar toda uma vivência dos personagens aqui dentro do nosso... Isso aproxima o leitor, né, da história e da literatura. Sim, né? Ele verdade. se vê ali, vê o espaço dele, né? Ele sente esse gostinho do pertencimento. Sim. Isso é muito bacana. E a qualidade do conteúdo também. O livro que ficou para ali, com as irmãs, da Lília, foi o livro Os Medos de Lili.
né? Que é uma menininha que tinha medo. Também é um livro que as ilustrações são muito bonitas. São bonitas, né? Chamam a atenção das crianças. E tem um ar mais assim, né? Fantasioso, né? Monstros, né? Afinal, trata do medo. Então, acho que isso chamou muita atenção das crianças na biblioteca. E também, quando o escritor, né? Eles conhecem o escritor, eles buscam mais o livro. Porque porque o que eu tô falando é um relatório de toda a rede de Vila Velha, né? Sim. Mas na minha biblioteca, o relatório da minha biblioteca, os livros que estão no topo são os meus. Olha! Porque as crianças falam, tio, você é escritora, eu quero ler o seu livro, quero saber o que você escreveu. E aí, conhece o escritor, quer conhecer a obra. Então, o relatório da minha biblioteca, os dois livros que estão lá no topo são O Gênio do Penedo e O Robô Amigo. São os que estão sempre lá no topo. Que bacana. Muito bom. E aí as crianças também me levam os manuscritos delas para revisar. Sim. Olha. Sim, tem 2 alunos lá que eles escrevem à mão mesmo e levam para revisar e falam, tia, o que tem que melhorar aqui? Aí eu falo mesmo, né? Então eles já sabem que eu falo mesmo. Eles, pode falar, tia, eu quero. Pode falar, pode bater. O que tem de errado aí? Aí eu vou falando. Tia, é verdade, né? Nossa, eu esqueci. Aí eu sempre falo com eles, o que não tá escrito, o seu leitor não vai saber. Se tiver só na sua cabeça, tem que pegar na sua cabeça e botar no papel. Mas, tia, ele é assim, mas tá aqui escrito, eu vou saber. E eles gostam disso, eu acho, né? Porque essa leitura crítica, eu sou o leitor beta deles, né? A leitora beta. Então, eles gostam muito, né? Eu acho que dali vai sair muitos escritores. Então, é interessante, quando às vezes eu vou numa escola de dança, eu comento com as crianças assim, que o livro fechado é um livro morto. O livro não existe. Ele está ali fechadinho. Mas quando as crianças abrem o livro vive. E eu acho que um pouco isso, quando você vê as crianças vêm falar com você de uma cena do livro que leram, que gostaram, eles dão vida ao livro. E se não conversar, a história fica morta. Mas quando eles conversam sobre a história vive. Sim, não é? Verdade. É muito legal isso. Então, eu tenho uma experiência bem bacana ali na Nair Dias, que é uma escola, né, assim, bastante periférica também, né? E eu estive lá, a diretora fez aquisição de vários livros dos meus títulos, né? E eu levei no dia que eu fui, não levei antes, para que as crianças pudessem já acessar. Então, na verdade, eu aproveitei, né? E levei no dia que eu fui. Então, a bibliotecária, a Cleonice, né, estava lá na época, e ela então comentou, falou, gente, olha, como vocês já estão sabendo, que foi trabalhado em sala de aula, a escritora está aqui e trouxe os livros. Então, colocou os livros lá, assim, numa pilhazinha em cima da mesa. Olha, as crianças, assim, devoraram primeiro os livros com os olhos. E depois elas correram atrás da Cleonice. Eu quero levar, eu quero Tia, tem que ter na biblioteca. Olha, eu fiquei tão emocionada com aquilo. Falei, gente, que bacana, né? É uma escola onde os alunos querem ler. E é isso, eu acredito que as pessoas estão, assim, acessando mais, lendo mais, né? Ainda bem, com certeza. Que bom, né? Com certeza. Então vamos produzir mais, não é mesmo? Sim, temos que produzir mais porque as crianças estão devorando os livros. E daqui a pouco não tem mais livro para elas lerem, porque elas já leram tudo. Então. É o que eu vejo todo dia na biblioteca, porque cada criança gosta de um tipo específico de tema, né? Tem gente que gosta de terror, tem gente que gosta de mistério, romance sai bastante. A aventura também sai bastante. Então, se eles lerem tudo que tem de romance, tudo que tem de aventura, o que eu vou dar pra eles agora, meu Deus? Pois é. Aí precisa produzir, né? E precisa também, a gente precisa de apoio dos órgãos, né? Na escola que eu estudava, mudei de escola, né? Já tava aí na sexta série. Eu era se não a única, uma das únicas pessoas que acessavam a biblioteca. Não tinha bibliotecário, não tinha uma pessoa responsável oficialmente pela biblioteca, né? Quem abria normalmente era a secretária da escola, né? Ou a coordenadora abria lá às vezes, e um bibliotecário não tinha. Então, a biblioteca
era desatualizada, tinha poucos materiais disponíveis e também não tinha gente para atender. Hoje, eu sou bibliotecária na mesma escola que eu estudei. E a biblioteca, ela é nossa, o movimento da biblioteca não cessa. Se tornou dinâmica, né? Sim, não cessa o tempo todo atendendo, né? Antes eu via que a biblioteca, às vezes a pessoa trancava a biblioteca, né? Porque tinha que fazer outras coisas na escola. E aí ninguém acessava. E quando estava aberta, ninguém acessava também, pouca gente acessava. E hoje não, se tiver fechado, o aluno vai atrás da gente onde tiver. Na secretaria, se faltar por causa de, tem uma formação em outro lugar, uma palestra para ir, ele já, por que você não veio ontem, tia? Já fica assim, né? E hoje o acesso é muito grande mesmo. Marilena, e aí eu sempre me vem essa curiosidade. Você acha que tem diferença entre escrever para criança e escrever para adulto? Certo, a linguagem que a gente usa é diferenciada, né? Adequada. Mas você acha que na questão do entendimento, a gente precisa tratar o livro infantil como se fosse assim destinado a um público que ainda não compreende muito bem as coisas? Ou a gente tem que tratar com mais... Nada de tati-bitati, não. Eu acho que a criança percebe as coisas muito mais do que você pensa. Criança tem sensibilidade, criança tem entendimento. Eu não escrevo para a criança pensando que é uma criança que vai ler. Eu escrevo aquilo que eu acho que a criança vai curtir. Também não me preocupo muito com ficar dando lição de vida, embora as lições de vida apareçam de uma forma bem natural, sutil, né? Bem sutil, no decorrer da história que você está contando. Né? Eu tenho vários livros novos que eu não... Mas não é essa a preocupação. A preocupação é encantamento, né? É despertar na criança a curiosidade pelo que está acontecendo naquela leitura, né? O que vai acontecer depois. Então ela quer saber. E espicaçar a sensibilidade dela, dar umas pinicadas na sensibilidade dela para ela enxergar o mundo além dela, dentro daquilo que você está contando. Mas não é uma preocupação, é uma coisa muito natural. Natural, né? Muito natural. Como eu tenho esse lado criança muito forte... Para você é uma coisa natural. É natural. Escrever para a criança foi uma coisa assim que foi acontecendo. Foi decorrência natural do dia a dia, da minha trajetória, que eu não planejei nada, eu não planejo nada, eu vou tocando o bonde do jeito que ele quer ir. Aliás, eu adoro bonde. Tenho uma saudade de bonde. Eu deixo fluir, sabe? Eu sou muito natural em tudo que eu faço. Eu não aprendo nada, quero dizer. Eu não faço aulas, eu não faço cursos, eu não faço... Você naturalmente... Eu vou aprendendo com a vida, com os livros, muito com os livros. Minha grande escola foi meu amor pela leitura, isso sem dúvida alguma. Me abriu todas as janelas, me abriu com amplitude, interesses variados por todas as coisas. Meus interesses são muito... Eu sou muito eclética, eu tenho muitos caminhos. Na pandemia eu tinha que ficar em casa, não ficava perdendo tempo com o supermercado, com o shopping, com sair, com encontrar amigos, com nada, era desde casa. Então, minha filha, Você fez muita arte, né? Tanta coisa que eu falei, ai, por que o meu dia não tem 36 horas? 24 é pouco, eu tinha muita coisa para fazer. E produzir, até tupi eu fui aprender. Olha. E estou aprendendo ainda. Sim. Espetacular, estou encantada com o Navarro, que é um professor da USP de São Paulo. Ele fez um livro e dá aulas ao vivo pela internet. Tupi ou tupi-guarani? Não, tupi do tempo de Cabral. Sim. Exatamente, porque os tupis estavam em toda a costa brasileira, todo o litoral. Desde lá de Porto Seguro, descendo, Espírito Santo e tal, eram os tupis que sobressaíam. E foi a primeira língua que os cabralinos ouviram, foi o tupi, não o tupi-guarani, tupi só. Tupi, sim. E é uma língua riquíssima,
tem uma gramática riquíssima, tem quase que declinações, como o latim, estou exagerando um pouquinho, mas eu chamo aquilo de declinação, porque a palavra muda a terminação conforme você emprega ela. Olha. Então tem detalhes tão interessantes que eu até hoje não entendi por que essa língua não está escrita. Porque Sim. ela é muito sofisticada. Ela é muito sofisticada, muito interessante, sabe? Que bacana, Marilene. Então, aí fui também atrás de aula de filosofia com uma grande filósofa que tem lá em Brasília, no Instituto. Todo dia de manhã eu ouvia as aulas dela, espetacular. Comecei a aprender o ukulele. o ukulele, sim. Bonitinho. E, olha, fiz tanta coisa nova. A pandemia rendeu, então, Rendeu né? muita coisa, muito. E veio também o Grupo Vovozes, veio daí, né? Pois é, veio daqui também. Assim, gostaria muito que você falasse um pouquinho para essas mulheres, especialmente as mulheres, para os homens também, mas especialmente para as mulheres, como elas podem começar a escrever? É só começar? Como você começou? É só começar. É só começar. Pega um caderno, bota do lado da cama, põe outro horário. Eu gosto de fazer isso de noite, porque eu já cumpri todas as minhas tarefas de dona de casa, de mãe, de avó, né, durante o dia, e também outras tarefas que eu tenho para a comunidade, né? E aí, a hora de dormir, eu e meu marido tínhamos o mesmo gosto, e dizia assim, é a melhor hora do dia. Agora é só nossa. Uhum. Então, nessa hora que você já vivenciou um dia inteiro de mil coisas, de problemas, de soluções, de alegrias, de pequenas tristezas, ou grandes também, a sua alma já está plena, né? Então, nessa hora é uma boa hora de escrever. Começa a soltar, sem se preocupar nem com gramática, nem com estilo, nem com nada. Só soltar, deixar. Eu chamo isso de despejar. Despeja a sua alma. Que nem uma cachoeira, ela está precisando, a sua alma precisa respirar. E quando você põe para fora, você expõe seus sentimentos, o que você está pensando, o que você viu, começa a contar, pode ser contar uma travessura de um filho, pode ser dizer um sentimento que você teve de uma coisa que a vizinha falou, pode ser uma coisa que você viu na televisão que te tocou. Escreve, mas aleatoriamente, sem se preocupar, só escrever. Depois, e sem se julgar também. Depois vem um trabalho de você reler, de você peneirar, de você cortar. E é uma delícia esse trabalho de cortar. Você sabe que é um dos que eu mais gosto de fazer. Quando eu escrevia para a Gazeta, escrevi 14 anos crônicas para a Gazeta. E tinha um número certo de caracteres, né? Sim. Eu era obrigada. Mas eu despejava a crônica do dia, ficava lá deste tamanho e eu tinha que dar esse tamanho. Você tinha que diminuir. Então eu tinha que diminuir. E era nessa diminuição que ela ficava boa. Ficava a essência, né? Ficava. De Eu começava a cortar. Tira diretivo excessivo fora, tira comentário irrelevante fora. Ia limpando. E esse trabalho eu adoro fazer, de limpar o texto. Sabe? Como se você se embonecasse toda para sair, depois parecendo uma árvore de Natal. Vamos tirar dois colares, para que dois? Aí um só, tira um, né? E aí você vai depurando o seu estilo, vai limpando os excessos e a essência começa a aparecer. O miolo da flor, o pistilo começa a fazer tanta figura quanto as pétalas. E isso é um trabalho muito interessante. E depois a correção, né? Porque tem também. O português mal escrito arrasa com qualquer texto. Sim. Tem que aprender um pouco. Mas hoje em dia a gente tem um editor, né? Que trabalha, ajuda a fazer isso. Até o próprio computador tem um editor de texto já, né? Então você pode passar primeiro pelo computador e depois pela editora, que tem o editor também. Eu acho que a essência continua sendo do escritor escrever, assim, com certeza, o texto. E aí depois, talvez até para organizar, o editor pode dar uma ideia. Mas eu acho que as pessoas têm que ter coragem de dizer, eu não sei escrever. Sabe, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Querendo, todo mundo sabe. Tem que escrever. Agora, tem que ter uma certa humildade também para conversar com outras pessoas, dar para uma amiga que está mais acostumada, ler, fazer uma crítica
Dar uma crítica opinião. não, uma apreciação. Sim. Né? Eu já ajudei muita amiga minha. Eu tinha uma amiga que botava tanto, eu falei da árvore de Natal, botava tanto adjetivo num poema que eu falo, meu Deus do céu. Tem bola de bola. Essa é uma dica demais. ótima, viu, Marilena? A gente poder entregar para um amigo para ler pra gente e e dar uma podar opinião pouco, sincera. E podar, não ter pena de podar. É que nem uma arvorezinha, tá feiosa, você poda ela floresce. Florescer. Né? Quando você tem a humildade de aprender a podar, porque precisa de humildade, viu? Precisa de humildade. A gente não pode perder a humildade na escrita, não. Tem que ter essa humildade e também de reconhecer esse texto não tá bom, vou jogar fora. Exatamente. Né? Porque ninguém é perfeito. Todo mundo faz, hora faz bem, hora faz menos bem, hora faz um lindo, outro dia sai um que é tão sem graça. Né? A gente tem que ter essa humildade. Uma coisa que eu gosto muito é de sebo. Eu adoro sebo. Os sebos. E aí o que acontece? Quase toda vez que eu estou num sebo, aconteceu mais de uma vez isso, não é sempre, mas mais de uma vez, de um livro me chamar. Olha! Eu não estou procurando nada, estou procurando um livro. Aí de repente tem um livro assim, que não sou eu que vou atrás dele, ele que me chama. Uma cor diferente. Aí eu pego e levo para casa. E eu adoro livro que tem rabiscos, que tem comentários, marcas de manuseio. Tem muito mais vida. Quando você vai numa livraria e compra um livro novinho, cheirosinho, é uma delícia. Mas é um livro ainda virgem, né? Exatamente. E quando você pega um livro de sebo, eu peguei um que tinha uma dedicatória. Minha querida esposa, eu sei que seu sonho é conhecer a Índia. Infelizmente, eu não tenho condições de realizar o seu sonho, mas estou lhe oferecendo o seu maior poeta, Rabindranath Tagore. Ai, que lindo! E aí ela faz pequenos comentários, ela frisa e aqui e ali. Então, gente, o livro tem vida. O livro de sebo, ele tem... Conta uma história além da história. Exatamente. Né? Ele tem vida própria. Ele passou na mão de outras pessoas, mais de uma pessoa, ele trouxe um pouquinho da alma de cada um. É lindo. Eu adoro livro de sebo. Ainda por cima é barato, né? Eu fazia muitas trocas. E a gente encontra coisas maravilhosas. Encontra raridades. Raridades, exatamente. Encerramos assim o nosso 8º episódio, com esse gostinho de quero mais, né? Na nossa boca, não é mesmo? Mas vem aí o nosso 9º episódio, onde falaremos um pouco mais sobre as tramas da escrita na literatura infantil e juvenil. Até lá! Apresentação e roteiro, Neuza Jordém. Captação de áudio, Áquila Marques. Edição, Elijance Marques. Realização, Lei Paulo Gustavo e Prefeitura Municipal de Vila Velha.